Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, mas também um pouco complicado. Vamos tratar de uma doutrina, a doutrina da Trindade. É de facto um tema que suscita muitas dúvidas, mas hoje vamos tentar esclarecer algumas destas dúvidas. Vamos fazer apenas um resumo desta doutrina, porque realmente para estudarmos a fundo a doutrina da Trindade precisaríamos pelo menos umas 3, 4 horas, mas nos próximos minutos vamos ver resumidamente os pontos mais importantes desta doutrina. Sabem, muitas pessoas pensam que todas as doutrinas da Trindade são iguais, mas de facto não é verdade. E eu queria partilhar convosco, em primeiro lugar, a doutrina da Trindade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita. Ora, vamos ver. Vamos ler então a doutrina oficial da Igreja Adventista, que diz o seguinte: a Trindade. Há só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas co-eternas. Deus é imortal, omnipotente, omnisciente e omnipresente. Ele é infinito e ele ultrapassa a compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por parte de toda a criação. Ora bem, nós ao lermos isto, vemos que a doutrina da Trindade da Igreja Adventista tem algumas particularidades. Quais são estas particularidades principais? Vamos ver neste quadro que diz o seguinte. Diz então que Deus é uma unidade de pessoas co-eternas. O que é que isto quer dizer? Que Deus se compõe por uma unidade, ou seja, uma sociedade de mais do que uma pessoa, e que essas pessoas são co-eternas, ou seja, não tiveram início e nem terão fim. E que essas pessoas são quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vemos que as características de Deus, ou seja, desta unidade, é a imortalidade, a omnipotência, a omnisciência, a omnipresença, e ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana. É digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Então temos três pessoas, uma sociedade de três pessoas co-eternas. Isto é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita em relação à Trindade. Ora, existem pessoas que se opõem à Trindade. Essas pessoas normalmente são chamadas de anti-trinitários. Quais são os principais argumentos, então, dos anti-trinitários? Vamos ler. Neste quadro resume as principais dúvidas suscitadas pelos antitrinitários e diz-nos o seguinte, que Deus é apenas o Pai, ou seja, Deus é o Pai. De que o Filho, ou seja, Jesus Cristo, é gerado do Pai e não é co-eterno com Ele. Ou seja, o Filho procede ou é gerado, que é o termo que vão buscar ao capítulo 2 de Salmos, que já vamos ver um pouco mais à frente o que é que ele quer dizer. Portanto, o Filho é gerado do Pai, não é co-eterno com Ele. E que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas que procede do Pai ou do Filho. Existem várias versões. Portanto, vemos aqui que os antitrinitários reclamam então que Jesus é gerado do Pai e que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede ou do Pai ou do Espírito, ou de Cristo. Estas são realmente dúvidas que são suscitadas e que se opõem então à doutrina que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem. Como é que podemos conciliar estas coisas? Ou melhor, de onde vêm estas ideias e estas críticas à doutrina da Igreja Adventista? Vamos ver? Eu queria apresentar uma outra doutrina da Trindade, que foi a doutrina da Trindade que foi estabelecida no Decreto de Niceia de 325 e que até hoje é a doutrina da Trindade que quase todas as religiões cristãs ou ditas cristãs acreditam. Vamos ler. Se nós pegarmos no Credo Católico, temos uma doutrina que é a Santíssima Trindade. E esta doutrina diz o seguinte, resumidamente, que creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Ora, se nós analisarmos então a doutrina da Trindade, que neste caso é a doutrina que muitas igrejas cristãs acreditam, nomeadamente a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a maior parte das principais igrejas protestantes e mesmo, digamos assim, quase todo o mundo cristão, seja católico, seja protestante, acredita precisamente nesta doutrina. Mas se formos analisar então esta doutrina, nós vemos que creem num só Deus. Quem é esse Deus? É o Pai. Creem também que Cristo é gerado do Pai. E creem também que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho. Então nós vemos realmente aqui uma diferença. E de facto, quando um antitrinitário vem com as dúvidas que vimos, e podemos voltar a ver, volto a pôr o quadro que ao bocado vimos, em que Deus é o Pai, que o Filho é gerado do Pai e não é coeterno, e que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho, nós vemos que realmente estes argumentos são exatamente os mesmos argumentos. E acreditam então na doutrina da Santíssima Trindade. Pois bem, como vimos, a Igreja Adventista tem uma visão diferente da Trindade. A Santíssima Trindade, e podemos ver no quadro seguinte, então, este credo que veio do Concílio de Niceia e do Concílio de Constantinopla, ou este símbolo, é uma declaração de fé cristã, que é aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Ocidental, Igreja Nestoriana, Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Anglicana e por algumas, permitem-me acrescentar, por muitas, denominações protestantes. O nome está relacionado com o primeiro concílio de Niceia, no qual foi adotado, e no primeiro concílio de Constantinopla, em 381, onde foi aceita uma versão revista. Então nós vimos realmente que esta versão da Trindade, que Deus é o Pai, que Cristo é gerado do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho, é uma doutrina que foi criada no ano 325 e revista no ano 381. E como vimos também, a Igreja Adventista tem uma versão diferente da Trindade. Ou seja, aquilo que a Igreja Adventista crê em relação à Trindade são coisas diferentes. A Igreja Adventista crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, que juntos são então o quê? São Deus. E são três pessoas co-eternas. Já vimos então as diferenças que existem no cristianismo entre as várias doutrinas da Trindade. Neste caso apresentamos duas, podemos até ter apresentado mais. Mas na questão da Santíssima Trindade temos um outro pormenor. Eu queria vos mostrar também que é aquilo que a Igreja Romana chama do mistério da Santíssima Trindade. O que é isto do mistério da Santíssima Trindade? Já possivelmente ouviram falar, muitas vezes, uma representação da Trindade que é 3 igual a 1 igual a 3. No quarto concílio de Latrão foi dito o seguinte: é o Pai quem gera, é o Filho quem é gerado e é o Espírito Santo quem realiza. Cada um é Deus, completo e inteiro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não temos 3 pessoas, mas temos então 3 entidades que ao mesmo tempo são uma entidade e que ao mesmo tempo são 3 entidades. E isto é o que é chamado do mistério da Santíssima Trindade. Ora, nós sabemos, ou pelo menos quem estuda este tipo de doutrinas, que a Igreja Adventista, no seu início, os seus pioneiros, se opuseram fortemente a esta doutrina da Trindade, aquela que foi criada em 325. E por isso vamos agora ler alguns textos dos pioneiros da Igreja para conseguirmos entender, então, qual era a versão original que a Igreja queria
E como vamos ver, é exatamente a mesma versão que a Igreja continua a crer. Mas o que é que estes textos pioneiros nos podem dizer então? Podem nos dizer que a Igreja se opôs desde sempre à doutrina do Concílio de Niceia e do Concílio de Constantinopla e sempre teve a mesma visão da Trindade. Vamos ler. Se lemos então no Adventist Review de 1869, diz-nos o seguinte. Eu vou ler com calma para conseguirmos perceber. Diz assim: nós entendemos que o termo Trindade significa a união de três pessoas. Portanto, este texto é um texto publicado em 1869 e vem como resposta a um texto publicado pela Igreja Batista, o qual acusava a Igreja Adventista de não se posicionar muito bem em relação à Trindade. E então o que é que está a revista a explicar? Bom, nós cremos que a Trindade significa uma união de três pessoas. Ou seja, exatamente aquilo que lemos há bocado na doutrina da Trindade. Continua o texto. Não ofícios num único Deus. Porquê? E agora temos uma referência ao mistério da Santíssima Trindade que diz que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. Mas a doutrina que me oponho é contrária, sim, é a palavra correta, de que Deus e Ele mesmo está implantado dentro de nós. Tal doutrina, Ele não nos pede para acreditar. Então o que é que nós temos aqui? Temos uma posição da Igreja, dos pioneiros da Igreja, em relação à doutrina da Trindade. E eles estão a dizer, bom, nós acreditamos que a Trindade é uma união de três pessoas. Não que três pessoas são uma ou que uma são três. Porque se três são uma são três, quando dizemos que o Espírito Santo habita em nós, então o próprio Deus, o Pai ou o Filho, habitariam em nós. E então estamos então aqui a ver neste texto a posição então inicial da Igreja Adventista em relação à Trindade. E sempre acreditaram então que a Trindade era o quê? Era uma união de três pessoas. Se nós formos a ver então para este quadro que temos no ecrã, em que tem os argumentos antitrinitários que são exatamente iguais então ao credo católico, em que diz que Deus é o Pai, que o Filho é gerado e que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho. Esta visão nunca foi a visão da Igreja Adventista do sétimo dia. Vemos que sempre foi a visão que são três pessoas co-eternas. Mas então porquê que existe esta crença de que Cristo é gerado do Pai e que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou do Filho? Vamos ver com mais atenção alguns detalhes. E se continuarmos na Adventist Review de 1869, diz-nos o seguinte. O homem foi a extremos opostos na discussão da doutrina da Trindade. Alguns fazem de Cristo um simples homem, que começou a sua existência no nascimento em Belém. Outros, não satisfeitos com o que a Escritura claramente diz sobre ele, o pré-existente Filho de Deus, fazem dele o próprio Deus Pai. Ou seja, Cristo é o pré-existente, ou seja, nunca teve início, mas também não é o próprio Pai. São duas pessoas diferentes. Mas continua o texto. Diz-nos o seguinte. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não adicionem pessoa. Cristo não disse, eu e o Pai somos uma pessoa. E ele disse, eu e o Pai somos uma união de duas pessoas distintas. Por isso, quando ele disse, eu e o Pai somos um, não adicionem pessoa. Porque eles não são uma pessoa, são duas pessoas distintas. Mas então, continuando o texto, mas entenda-se que são um, como dois, três, ou qualquer número de cristãos são um. Pois Jesus orou para os seus discípulos sejam um, como ele e o Pai são um. Entendam-se que estão em perfeita harmonia, de uma mentalidade e um propósito, um em projetos e um em ação, um na criação do mundo e são um na sua redenção. Agora, referindo-se mais especificamente, então, à doutrina da Santíssima Trindade, os nossos pioneiros disseram o seguinte. Vamos ler, continuar a ler no Adventist Review, e agora em 1855 nos diz o seguinte. A doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja,
pelo Concílio de Niceia de 325, essa doutrina, ou seja, eles não estão a falar da doutrina da Trindade, mas estão a falar de uma doutrina da Trindade específica. Porque, como já vimos, eles têm uma visão diferente desta mesma doutrina. Continuando com o texto, essa doutrina, aquela que foi estabelecida em 325, destrói a personalidade de Deus e seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Ela começou por volta de 325 depois de Cristo. Então nós vemos realmente os nossos pioneiros não concordavam com esta doutrina da Trindade. Esta que até hoje se mantém como a doutrina da Trindade que quase todas as religiões cristãs acreditam. E em que creem realmente que Deus é o Pai, que o Filho foi gerado do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho. Agora que já entendemos as diferenças entre as várias doutrinas da Trindade, agora que já entendemos qual foi a posição que desde sempre a Igreja Adventista teve da Trindade e que é diferente de todas as outras religiões cristãs, nós estamos prontos para ver em mais pormenor então porquê que o Espírito Santo não procede do Pai e do Filho e porquê que Jesus Cristo não é gerado do Pai. Pode ser? Então vamos a isso. Se voltarmos a Review and Herald, e agora em 1913, nós podemos ver com mais detalhe qual foi então sempre a visão da Igreja em relação a esta doutrina. E eu mostro este texto porque, como sabem, as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia nem sempre estiveram postas em escrito. Nem sempre houve um documento oficial que dizia estas são as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, esses documentos estão perfeitamente públicos e ao alcance de todos consultar, mas a primeira vez que foram publicadas as doutrinas da Igreja foi na edição especial da Review and Herald, em outubro de 1913. E eu queria partilhar convosco para verem realmente que esta doutrina sempre foi a mesma doutrina. Vamos ler. Diz-nos o seguinte: os Adventistas do Sétimo Dia acreditam na Divina Trindade. Esta Trindade consiste no Eterno Pai, um ser pessoal e espiritual, omnipotente, omnipresente, infinito em poder, sabedoria e amor. E no Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, através do qual todas as coisas foram criadas, através do qual a salvação dos remidos será alcançada. O Espírito Santo, a terceira pessoa da direção divina, o agente regenerador no trabalho da redenção. Ora, se a posição oficial da Igreja é que o Espírito Santo era a terceira pessoa da direção divina, ou seja, no original Godhead, não temos uma tradução para o português dessa palavra, seria algo tipo direção divina. Mas se ele é a terceira pessoa, quantas pessoas têm que existir? Para haver uma terceira, tem que haver uma primeira e uma segunda. Por isso é claro então que desde sempre a Igreja manteve esta visão, que a Trindade é uma união de três pessoas. Aliás, no Espírito de Profecia nós vemos exatamente isto. Vez após vez, após vez, após vez, o Espírito Santo é referido como a terceira pessoa da direção divina, ou, tanto podemos dizer Trindade, ou divindade. É certo que Ellen White nunca escreveu a palavra Trindade. Ela nunca o escreveu porque ela não queria que as pessoas confundissem a doutrina da Trindade que a Igreja acreditava e as outras doutrinas da Trindade. E, de facto, ela sempre se dirigia como trio divino ou como direção divina no original Godhead. Mas em português nós não temos uma palavra para Godhead. E por isso pôr Trindade ou pôr divindade é a mesma coisa, porque ela nem escreveu uma, nem escreveu a outra. O que interessa não é a palavra que lá está, não interessa se diz lá Trindade, interessa o que é que essa palavra quer dizer. E como já vimos, esta palavra Trindade não se refere então a Deus ser o Pai, a Cristo ser gerado e ao Espírito Santo proceder do Pai ou do Filho.
Esta palavra Trindade refere-se ao quê? A três pessoas coeternas, que formam então Deus. Desde já todas as nações, 1900. Está ali a fotografia do livro. Okay? Este livro foi editado em 1900. Está ali a fotografia da página, sublinhada a marcador. E a tradução para o português diz o seguinte: o pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa da direção divina. Sim, se formos ver em português atual, algumas edições dizem terceira pessoa da Trindade. E eu aceito perfeitamente que lá diga Trindade. Sabe porquê? Porque eu sei qual é a doutrina da Trindade que se está a referir. A três pessoas co-eternas. E por isso é que antes da palavra Trindade diz terceira pessoa. Logo, se diz terceira, quantas têm que haver? Tem que haver uma primeira e tem que haver uma segunda. Continuando o texto, o qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Então nós vemos aqui o Espírito Santo não só é a terceira pessoa, mas também é plenamente divino. Muito bem. Eu não vou estar muito tempo a falar sobre o Espírito Santo, porque os últimos dois estudos que fizemos foram realmente sobre o Espírito Santo. O primeiro foi para conhecermos um pouco melhor quem era o Espírito Santo. Tinha o título O Espírito Santo não é um mistério, se quiserem então ter a oportunidade de ver. E o segundo, a obra do Espírito Santo, onde podemos ver realmente quem é e o que faz o Espírito Santo. Mas vamos ver um pouco, apenas mais um texto então que nos fala do Espírito Santo para nós, resumidamente, vermos então a posição da Igreja em relação ao Espírito Santo. Neste manuscrito de 1899, se encontra ali então a fotocópia do manuscrito e podemos ver então a tradução para o português que nos diz o seguinte: o Senhor nos instruiu. Quem? O Senhor nos instruiu. E precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, que o Senhor Deus é o nosso mantenedor e ajudador, e Ele ouve cada uma das nossas palavras e sabe cada pensamento da mente. Mais uma vez vemos então aqui a confirmação que a Igreja sempre acreditou que o Espírito Santo fosse então uma pessoa. Vamos continuar e vamos ver então o outro argumento. É que Cristo foi gerado do Pai. Hoje vamos perder um pouco mais tempo então a falarmos sobre Cristo. A falarmos realmente se Cristo foi ou não gerado do Pai. A falarmos se Cristo é ou não co-eterno com o Pai. E vemos também aquilo que se costuma em teologia afirmar como a plena divindade de Cristo. Vamos nos debruçar um pouco então sobre isto, para que não possa haver dúvidas na nossa mente de quem é e qual lugar que ocupa Jesus Cristo então nesta doutrina chamada a doutrina da Trindade. Eu posso ser e dizer algo que se calhar pode não ser totalmente eticamente correto, mas eu pessoalmente preferia que a doutrina se chamasse, por exemplo, triunidade. Representa muito melhor a ideia de três pessoas coeternas. Mas a mim não me choca minimamente chamar Trindade. Logo que saibamos o que é que essa doutrina quer dizer. Então, e voltando ao credo católico, vamos agora debruçar sobre este segundo ponto. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Em primeiro lugar, e antes de vermos já a questão de se ele é gerado ou não, vamos ver então a plena divindade de Cristo. O que é que a Bíblia nos diz sobre Cristo? Vamos ver apenas alguns textos para termos a certeza do que é que a Bíblia nos diz em relação a Cristo. Isaías 9,6 diz-nos o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se fará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, o quê? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Neste texto temos duas coisas importantes. É que Cristo é quem? É Deus forte e é Pai da eternidade. Ou seja, se Ele é Pai da eternidade, e Ele tem que ser o quê? Tem que ser eterno. Não pode ter um início. Isaías, no capítulo 7, diz-nos o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem
conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Emanuel? Então, não era Cristo que ele se chamava? Não era Jesus o nome dele? E não era a sua missão ser o Salvador deste mundo? O que é que quer dizer Emanuel? Mateus dá-nos a resposta. Mateus 1,23 diz-nos o seguinte: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, biblicamente, o que é que Cristo é? É Deus. O que é que isto quer dizer? Vamos continuar a ver mais textos. João 5 diz-nos o seguinte: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, segundo a visão dos judeus, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se então subalterno a Deus. Fazendo-se então gerado do Pai. É o que diz o texto? Não. Fazendo-se então igual a Deus. Cristo não tinha dúvidas que era igual a Deus. Deus, neste caso, estamos a referir-nos ao Pai. Hebreus 1 diz-nos então, mas do Filho diz. Portanto, temos aqui o Pai a falar do Filho. O que é que o Pai diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sceptro de equidade é o sceptro do teu reino. Quem é Cristo é também o quê? É Deus. É interessante que isto pode fazer um pouco de confusão, porque umas vezes diz que o Pai é Deus, outras vezes diz que o Filho é Deus. Então, mas o que é que isto quer dizer? Sabem que Ellen White dava um exemplo que nos facilita a entender isto. Ela diz claramente que não devíamos comparar a divindade, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, com nada nesta terra, referindo-se à natureza. Não existe nada na natureza que os represente, nem devemos comparar. Mas ela dá uma comparação, digamos, conceptual de algo que nós conhecemos que podemos comparar. Ela diz o seguinte: imaginemos uma empresa, uma sociedade, que tem vários sócios. E esses sócios, imaginemos, 2 sócios ou 3 sócios, não importa, têm exatamente a mesma cota da empresa. E se eu me dirijo a essa empresa e falo com um dos sócios e estabeleço um negócio com esse sócio, por exemplo, da compra de algum equipamento ou da prestação de algum serviço, estou eu ou não a estabelecer um negócio com a empresa? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, eu falei apenas com um dos sócios, mas estou eu ou não a estabelecer um negócio com a empresa? Claro que sim. E esse sócio individualmente, quando fala comigo, representa ele a empresa ou não? Representa a empresa. E ela diz que isto é uma maneira de nós conseguirmos entender o conceito de que Cristo não é toda a divindade, mas que Cristo é Deus, porque representa a divindade. E isto é um conceito que muitas vezes nos ajuda a perceber o que é a Trindade. Porque realmente, digo-vos, nós não conseguimos entender completamente o que é que isto quer dizer. Nós conseguimos apenas ter um vislumbre sobre o que isto quer dizer. Então continuamos e agora vamos a Romanos, no capítulo 9, que nos diz o seguinte: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito Deus, bendito eternamente. Amém. Então o Cristo aqui, segundo o apóstolo Paulo, é Deus, bendito eternamente. Tito, vamos agora a Tito. O que é que nos diz? Título 2. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que é então, neste texto? Cristo é o grande Deus. 1 de João 5,20. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais, Mateus 14, o que é que nos diz? Então, aproximando-se, os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Porquê que eu pus este texto?
Porque nós sabemos claramente que só podemos adorar a quem? Só podemos adorar a Deus. A Bíblia fala-nos de início ao fim que só podemos adorar a Deus. Não existe mais nenhum ser o qual podemos adorar. Por exemplo, se formos a Apocalipse, nós vemos que João por 2 vezes se prostrou para adorar o ser que lá estava então a falar com ele. E esse ser não era Deus. Quem era? Era um mensageiro de Deus. Era um anjo. E das 2 vezes aquele anjo disse o quê? Ó João, não faças isso. Levanta-te, sou conservo teu. Não podes adorar, adora só a Deus. Mas no ministério de Cristo, nós vemos que isto não aconteceu. Diversas vezes temos pessoas a adorarem a Cristo e sempre Cristo aceitou essa adoração. Porquê? Porque Cristo também é Deus. E vamos ver outros exemplos. Por exemplo, Mateus 28:9 diz-nos o seguinte: E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Filipenses: Por isso também Deus os exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Mais exemplos? João 9 diz assim, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. João 20, e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porventura me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós vemos repetidamente que Cristo é tratado por Deus e é adorado. E isso são prerrogativas, então, de Deus. Mais um pormenor, e vamos ler apenas mais 2 textos em relação a isto. Vamos agora a Romanos, capítulo 14, que nos diz o seguinte, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Temos então, mais uma vez aqui as 2 questões juntas. E finalmente Apocalipse 11 que nos diz, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és, e que eras, e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Por isso, segundo a Bíblia, não há dúvidas da plena divindade de Cristo. Quem Cristo é, o lugar que Ele ocupa e o facto de estar ao mesmo nível do Pai. Não está num nível inferior, não é subalterno ao Pai, mas está então ao mesmo nível. É considerado Deus e é digno de adoração. Mas agora vamos voltar então à crença da Santíssima Trindade, que diz claramente que Cristo é gerado do Pai. Será que pode ser assim? Será que Cristo pode ser gerado do Pai? É que se Cristo foi gerado do Pai, e Ele não pode ser o quê? Co-eterno. Não pode ser alguém que nunca teve início, que seja eterno. Nós já vimos vários textos em que dizem que, de facto, que Cristo é eterno. Mas como é que nós podemos compreender este argumento de Cristo ser gerado do Pai? Ora, este argumento vem do 2º capítulo de Salmos. Porquê? Porque em Salmos 2:7 diz-nos o seguinte, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Bom, esta visão de que Cristo foi gerado do Pai vem deste texto de Salmos, capítulo 2, que diz então, o Pai a falar e dizer, eu hoje te gerei. Será que isto quer dizer que nos confins do tempo, no passado, antes de qualquer criação, Cristo foi gerado do Pai? Isto é confirmado pelo apóstolo, por Lucas, em Atos, que nos diz o seguinte, como também está escrito no Salmo 2, que acabamos de ler,
meu filho és tu, hoje te gerei. Paulo, em Hebreus, diz-nos a mesma coisa. Porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então parece que quer Lucas, quer Paulo, concordam com Salmos 2,7 que diz que Cristo foi gerado do Pai. Será que é mesmo isto que isto quer dizer? Sabem, a Bíblia não nos ia levantar uma dúvida e deixar-nos sem resposta. E se nós pegarmos nas duas citações, quer de Lucas em Atos, quer de Paulo em Hebreus, nas duas citações do texto de Salmos 2,7, e se lemos o contexto, nós percebemos o que é que Salmos 2,7 quer dizer. Vamos ver? Vamos. Então, em Atos 13, diz-nos o seguinte. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito, no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais voltar à corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então o que é que Lucas está aqui a dizer em Atos? Está-nos a dizer duas coisas. Está-nos a falar que no passado houve promessas feitas aos nossos pais. Ou seja, Deus, através dos seus profetas, deu promessas ou profecias aos pais de, por exemplo, neste caso, Lucas, que está a falar. Ou seja, os antepassados receberam estas profecias. E aqui Lucas está-nos a falar do cumprimento de duas delas. Primeiro, da ressurreição de Jesus. Segundo, do nascimento de Jesus. Então o que é que este texto nos está a dizer? E vamos olhar para o texto e ver se conseguimos compreender. Diz-nos então no texto que foi feita uma promessa aos nossos pais, ou seja, aos nossos antepassados. E quando é que essas promessas foram cumpridas? Deus a cumpriu a nós. Lucas está a dizer, nos nossos dias, estas promessas foram cumpridas. Quais foram essas promessas? A ressurreição de Cristo e a geração de Cristo. A geração de Cristo, sim. Salmos 2,7 dizia que um dia Deus havia de dizer, hoje te gerei. E quando é que isso foi cumprido? Nos dias de Lucas. Ou seja, quando Cristo foi gerado no ventre de Maria. Sabem que de outra maneira não podia ser. Se nós formos ver a palavra original de Salmos 2,7, quando nos diz que hoje te gerei, significa literalmente um bebê que foi gerado dentro da barriga de uma mãe. Seria muito estranho Deus dizer que gerou Cristo dentro de uma barriga de uma mãe. Mas, de facto, era uma profecia que apontava para o nascimento de Cristo, quando Ele encarnou como homem nesta terra. Por isso, Salmos 2,7 não está a dizer que Cristo foi gerado do Pai numa época longínqua no passado, mas sim que viria um dia a esta terra para nascer, para morrer e para ser ressuscitado por nós. E só nesta altura, então, é que Cristo se tornou o Filho. Será que Paulo concorda com isto? Vamos a Paulo, é Hebreus capítulo 1, e vamos ver exatamente a mesma coisa. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. A quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. E agora temos a referência a Salmos 2,7. Porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, isto de que filho seria gerado, de que o filho passaria a ser o filho e o pai passaria a ser o pai, foi que é uma promessa feita antigamente aos antepassados do povo de Israel, pelos profetas, e que se cumpriu na vinda de Cristo a este mundo. Por isso, quando nós olhamos para a doutrina da Trindade e lemos que há um só Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas coeternas, isto quer dizer que não houve um início e não vai haver um fim. São o quê? São eternos. E que Cristo realmente não foi gerado do Pai, mas é co-eterno com o Pai. E que esta profecia de Salmos 2,7 cumpriu-se no ventre de Maria. Nós já vimos então que de facto Cristo é co-eterno com o Pai. Já vimos e analisamos também o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Já vimos que na doutrina da Igreja Adventista sempre a Trindade foi uma união de três pessoas co-eternas. Mas agora vamos, e para terminar este estudo, ver o que é que a Bíblia diz, muito resumidamente, claro, o que é que a Bíblia diz em relação à Trindade. Nós, se fôssemos analisar todos os textos bíblicos que falam desta união de três pessoas, estaríamos horas e horas, porque eles são tantos. No entanto, muitas pessoas acham que apenas, por exemplo, Mateus 28,19 fala das três pessoas da Trindade. E é impossível não vermos então esta união de três pessoas, esta doutrina da Trindade na Palavra de Deus. Mas vamos ver. Primeiro vamos começar pela pluralidade. O que é que isto quer dizer? É que Deus se refere a si próprio no plural. Vamos ler. Gênesis 11:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se fosse Deus só uma pessoa, o que é que ele diria? Façamos o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não, ele fala no plural. E isto repete-se várias vezes. Gênesis 3 diz-nos então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Mas, Gênesis 11, o que é que diz? Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali diante da face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, mais uma vez, temos aqui a pluralidade. Isaías 6,8, o que é que nos diz? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos, vez após vez, aqui, no Velho Testamento, a pluralidade de Deus, em que se refere a si mesmo no plural. E isto tem toda a lógica, se eles são uma união de três pessoas, tem toda a lógica de se referirem eles próprios no plural. Mas agora vamos analisar então alguns textos onde nós vemos a presença destas três pessoas. O clássico, como é óbvio, Mateus 28,19, que tantas dúvidas tem lançado no mundo cristão sobre este texto. Hoje não nos vamos debruçar sobre este tema, nem sobre a fórmula batismal, deixaremos isso para um próximo estudo. Mas Mateus 28,19 diz-nos o quê? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É este o único texto que fala sobre isto? Claro que não. Nós temos então esta presença dos três em vários textos, por exemplo, no batismo de Jesus. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, do Pai, a dizer o quê? Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mais exemplos? João 14 diz-nos: Deus respondeu-lhes, disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas, vamos, a bênção apostólica que nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mais exemplos? Vamos a mais um. 1 de Pedro diz-nos o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia e eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então vemos aqui Pedro,
Vemos aqui Mateus, vemos aqui Paulo, e todos eles falam em quê? Falam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas os exemplos não terminam aqui. E se vemos aqui neste quadro, nós temos aqui mais versículos que nos falam da presença, então, das três pessoas da Trindade. E podíamos estar aqui a ver texto após texto após texto, onde a Bíblia apresenta, e vários escritores bíblicos apresentam, então, estas três pessoas da Trindade. Mas o que é que nos diz, então, o Espírito Santo, o Espírito de profecia sobre isto? Já vimos realmente a importância, a divindade de Jesus Cristo, o facto de ele não ter sido gerado do Pai, mas ser co-eterno com o Pai. Já vimos a pluralidade que existe na Bíblia, que apresenta um Deus plural. Já vimos que Deus apresenta então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vez após vez em conjunto. Mas o que é que o Espírito de profecia nos fala então da Trindade? Vamos ver muito rapidamente e resumidamente. Evangelismo diz-nos o seguinte: fui instruído a dizer que os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como estas: o Pai é como a luz invisível, o Filho como a luz corporificada e o Espírito como a luz derramada. O Pai é como o orvalho, o vapor invisível. O Filho é como o orvalho condensado de uma bela forma. O Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Ainda outra representação: o Pai é como o vapor invisível. O Filho como a nuvem plúmbea. E o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. Todas estas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meramente coisas terrenas, sofrendo sobre a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade, corporalmente e invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador, que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu, é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Vemos então que o Pai é plenamente divino. Vemos que o Filho é plenamente divino. Vemos que o Espírito Santo é plenamente divino. Mas continua. Existem as três personalidades vivas no trio celestial. Para haver um trio, quantas pessoas tem que haver? 3 pessoas. Nas quais cada alma arrependida pelos seus pecados, recebendo a Cristo por meio de fé viva neles, são batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E esses poderes cooperarão com os súbditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios. Sim, a Trindade, a verdadeira Trindade, onde existem 3 personalidades vivas que compõem o trio celestial, essa é a Trindade bíblica. Essa é a Trindade que a Igreja sempre apresentou e que sempre acreditou. E por isso nos diz, para não darmos ouvidos
a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios, que distorcem então a verdadeira personalidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu, para terminar, queria-vos apresentar um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, que é Isaías 6. E eu, quando na Universidade de Teologia fiz a disciplina de Velho Testamento, na dissertação final, que eu tive que fazer um trabalho sobre um versículo do Velho Testamento, e eu escolhi precisamente um versículo de Isaías 6. E é esse versículo que eu gostaria de partilhar convosco. Vamos ler 5 versículos e depois eu queria vos dizer o que significa realmente e como podemos ver então a Trindade no Velho Testamento e no capítulo 6 de Isaías. Vamos ler com calma. Diz assim, a partir do versículo 5. No ano em que morreu o rei Urias, e eu, portanto Isaías está a falar, e eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Viu quem? O Senhor. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Portanto, no trono de Deus tem os serafins a cobrir, digamos assim, o trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Em primeiro lugar, temos aqui uma visão, então, do trono de Deus. Deus está sentado sobre o seu trono. Os serafins estão à volta do trono e estão a cantar e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu queria vos dizer que vamos compreender o que quer dizer Deus ser santo, santo, santo. Porque se nós compreendermos o que é que isto quer dizer, nós conseguimos compreender o que é a doutrina da Trindade. O texto continua e diz-nos o seguinte: Então disse eu, portanto, Isaías, perante esta cena, o que é que ele disse? Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E, com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade, ou seja, o teu pecado, foi tirado. E expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Resumindo, nós temos aqui uma cena, então, que Isaías vê Deus no trono, os serafins a proclamar que Deus era santo, santo, santo. Isaías fica em estado de choque, com medo, e Deus depois lhe diz: Quem irá por mim? É isso que o texto diz? Não. Diz: Quem irá por nós? Então, afinal, quem é que estava a falar para Isaías? Vamos compreender quem estava a falar para Isaías, para conseguirmos compreender então a doutrina da Trindade. O texto continua e dá uma mensagem específica a Isaías. Ao mesmo tempo, é uma mensagem para ele proclamar ao povo de Israel e ao mesmo tempo é uma mensagem profética para o tempo de Cristo. E diz-nos então: Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e diz ao povo: Ouvis de facto e não entendeis. E vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então este Deus santo, santo, santo diz a Isaías: quem vai por nós? E dá-lhes esta mensagem:
Esta mensagem que é uma mensagem profética de alguém a falar e o povo a não querer ouvir, a não querer ver o que está a passar e a não se converter. Ora, isto era um texto profético. E depois nós temos no Novo Testamento João e Lucas que vão citar este texto como se aplicando durante a vida de Jesus. E vamos ler então em Atos e vamos ler em João esta citação do Velho Testamento. Mas tomem bem atenção a quem é que João atribui estas palavras ditas a Isaías. E a quem é que Paulo atribui estas palavras aqui de Isaías. Diz-nos então em João 12. Disse-lhes, pois, quem? Jesus. A luz ainda está conosco por um pouco de tempo. Estas coisas disse Jesus. E retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Para se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração e se convertam e os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então aqui João está-nos a dizer que estas palavras ditas a Isaías no capítulo 6 são de quem? São palavras de Jesus. Então neste Deus Santo, 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 no Senhor dos Exércitos, quem é que lá estava? Estava Jesus. Agora vamos ver o que Paulo diz em Atos. Diz-nos assim então em Atos 28. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Quem é que o apóstolo Paulo diz que diz essas palavras? O Espírito Santo. Ora, porquê que João diz que quem lá estava a falar para Isaías era Cristo? E porquê que Paulo diz que quem lá estava a falar era o Espírito Santo? Agora sim, nós conseguimos compreender as palavras em Isaías 6, quando diz que quem falou para Isaías foi o Deus Santo, Santo, Santo. Porque quem falou para Isaías foi este Deus, o qual nós acreditamos, que é composto por 3 pessoas coeternas. E por isso quem falou a Isaías foi o Pai, foi o Filho e foi o Espírito Santo. E por isso é que a mensagem é quem vai por nós. Quem vai por nós, os 3, que somos quem? Somos o Senhor dos Exércitos, que é Santo, Santo, Santo. E é por isso que Deus é um Deus 3 vezes santo. Porque santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade que a Bíblia nos apresenta. Esta é a doutrina da Trindade que o Espírito de profecia nos apresenta. E por isso é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita nesta doutrina da Trindade. Que há só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de pessoas co-eternas. Deus é imortal, omnipotente, omnisciente e omnipresente. E Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana. Mas é conhecido pela sua auto-revelação. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço de toda a criação. E este é o Deus que eu acredito. E este é o Deus que a Bíblia nos apresenta. E este é o Deus que eu quero servir eternamente. Que possa também ser este teu desejo. E possas ter esta vontade de conhecer mais acerca deste maravilhoso Deus, que está onde está na sua auto-revelação. Sim, a palavra de Deus é a auto-revelação de Deus. E por isso, aqui está perfeitamente representada este Deus triuno,
este Deus composto por uma união de 3 pessoas coeternas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Amém.